Sofia olhou pela janela do trem, vendo as paisagens familiares se desenharem à medida que se aproximava de sua cidade natal, Caçapava do Sul. Fazia 10 anos desde a última vez que estivera ali, e o motivo de seu retorno era tão doloroso quanto inevitável. Helena, sua irmã mais nova, havia desaparecido sem deixar vestígios. O chamado da polícia, apenas 3 dias antes, ainda ecoava em sua mente, trazendo de volta memórias de uma infância que ela lutara tanto para deixar para trás. Ao descer na estação, Sofia sentiu o ar pesado da cidade pequena, quase sufocante. Ela sabia que algo estava errado. Desde a última vez que falara com Helena, meses atrás, notara uma mudança no tom de sua irmã. Algo estava incomodando Helena, mas Sofia nunca imaginou que seria tão sério a ponto de desaparecer sem explicação. Agora, sozinha em uma cidade cheia de lembranças e segredos mal enterrados, ela teria que descobrir a verdade, custasse o que custasse. Enquanto caminhava pelas ruas da cidade, a presença de cada esquina trazia uma lembrança de seu passado. Passou pela antiga padaria da esquina, agora fechada, onde ela e Helena compravam doces todos os sábados. O barulho dos passos ecoava nas ruas silenciosas, e o peso da incerteza pressionava seu peito. Chegando à casa dos pais, a primeira coisa que notou foi o silêncio. A casa, uma vez cheia de vida e risadas, agora parecia vazia e sem alma. Sofia parou diante da porta, hesitando por um segundo antes de bater. Sua mãe, Vera, abriu a porta com olhos fundos e cansados, como se a dor e a culpa tivessem drenado toda a sua vitalidade. "Sofia", disse com a voz fraca, mas cheia de alívio, abraçando a filha. Dentro da casa, o ambiente era pesado. Seu pai, Álvaro, estava sentado na poltrona, o olhar perdido na TV que transmitia um noticiário local. Ele mal reconheceu a presença da filha ao entrar. "Ainda nada?", perguntou Sofia, mas sabia a resposta antes mesmo de sua mãe balançar a cabeça em negação. Nenhum sinal de Helena, nenhuma pista, nenhuma resposta. "Ela nunca teria fugido assim", disse Vera com a voz trêmula. "Eu sei que ela estava preocupada com algo, mas sumir desse jeito não faz sentido." Sofia sabia que não seria fácil. Helena sempre foi a favorita da família, a mais carinhosa, a que nunca se metia em problemas. O desaparecimento repentino era um mistério que não se encaixava com quem sua irmã era. Algo muito errado havia acontecido, e Sofia sentiu no fundo de seu ser que a resposta estava mais próxima do que todos queriam admitir. Naquela noite, Sofia foi até o antigo quarto de Helena. Ainda estava como ela lembrava, organizado, meticuloso, com as fotos de infância nas paredes. Porém, ao vasculhar o armário em busca de qualquer pista, algo chamou sua atenção. Uma velha caixa escondida sob uma pilha de roupas. Ao abri-la, encontrou uma série de cartas antigas, todas escritas por Helena, mas nunca enviadas. As primeiras linhas de uma das cartas fizeram o coração de Sofia disparar. "Querida Sofia, tem algo que nunca contei para ninguém. Algo sobre nossa família. Não sei mais o que fazer. Espero que um dia você entenda." Com as mãos trêmulas, Sofia percebeu que o desaparecimento de Helena não era um simples caso de fuga. Algo mais sombrio estava acontecendo, algo que envolvia segredos enterrados há muito tempo. E, de alguma forma, sua própria família parecia estar no centro de tudo isso. Sofia sentou-se na cama de Helena, o coração disparado enquanto segurava aquela carta inacabada. O silêncio ao seu redor parecia engolir cada pensamento, e as palavras escritas pela irmã ecoavam em sua mente. "Tem algo sobre nossa família." Aquelas palavras carregavam um peso que Sofia não podia ignorar. Sua irmã sempre fora a mais reservada sobre assuntos familiares, quase como se evitasse tocar em certos temas. Ela respirou fundo e continuou a vasculhar a caixa. Havia mais cartas, algumas amareladas pelo tempo, outras mais recentes. Sofia pegou uma delas, datada de apenas 3 semanas antes do desaparecimento de Helena. "Sofia, as coisas estão piores do que eu imaginava. Preciso falar com você, mas não sei como. A mãe e o pai, eles não são quem pensamos que são.
Eu sei que vai ser difícil acreditar em mim, mas há segredos aqui que vão mudar tudo. Sofia largou a carta, sentindo o chão sumir sob seus pés. Segredos? Do que Helena estava falando? Por que ela nunca mencionou nada nas ligações, nas mensagens de texto que trocaram? O que sua irmã tinha descoberto? A ideia de que seus pais, sua família, poderiam estar envolvidos em algo tão perturbador era inconcebível. Mas Helena sempre foi a mais sensata. Se ela estava preocupada, devia haver algo de verdade. Sua mente corria em busca de pistas, mas as respostas não vinham facilmente. De repente, sentiu uma necessidade urgente de confrontar os pais. Desceu as escadas rapidamente, as cartas ainda nas mãos. Encontrou Vera na cozinha, organizando pratos em silêncio, como se o ato mecânico pudesse afastar a tristeza. "Mãe, preciso te perguntar algo", disse Sofia, tentando manter a voz firme, embora o turbilhão de emoções quase a sufocasse. Vera olhou para ela exausta. "O que foi, Sofia? Não é um bom momento. Você sabia que a Helena estava preocupada com alguma coisa? Sobre a nossa família?" Disparou, colocando as cartas sobre a mesa. O impacto foi imediato. Vera empalideceu, os olhos arregalados como se tivesse levado um tapa invisível. "Do que você está falando?" A voz de Vera tremeu, quase inaudível. Ela olhou para as cartas, mas não se atreveu a tocá-las. Sofia notou a hesitação. "Helena estava escrevendo cartas. Ela dizia que tinha segredos aqui, algo que envolvia você e o pai. O que ela sabia? O que você não está me contando?" Vera deu um passo para trás, encostando-se na pia. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. "Isso é loucura, Sofia. Eu não sei do que você está falando. Não sabe?" A frustração de Sofia crescia. Então por que ela desapareceu? Por que ela achava que nossa família estava escondendo algo? Antes que Vera pudesse responder, a porta da cozinha se abriu. Álvaro entrou, olhando para as duas com uma expressão de desconfiança. "O que está acontecendo aqui?" Sua voz era grave, autoritária, como sempre fora. Ele percebeu as cartas sobre a mesa e estreitou os olhos. "O que são essas cartas?" Sofia virou-se para ele, o olhar firme. "São cartas da Helena. Ela sabia de alguma coisa. Algo sobre vocês dois. E agora ela sumiu." Álvaro franziu a testa, um misto de confusão e irritação. "Isso é besteira. Helena estava passando por uma fase difícil. Ela provavelmente fugiu. Não envolva sua mãe e eu nessas fantasias." "Fantasias?" Sofia se aproximou, sentindo a raiva tomar conta. "Essas cartas são reais." "O que ela descobriu?" Álvaro suspirou, esfregando a testa como se estivesse exausto. "Sofia, você está cansada. Toda essa situação está mexendo com a sua cabeça. Por que você não descansa aí?" "Não!" Sofia o interrompeu, firme. "Não vou descansar até saber a verdade." O silêncio que se seguiu foi sufocante. Vera olhava para o chão, sem ousar encarar a filha, enquanto Álvaro permanecia impassível. Sofia sabia que não obteria respostas ali. Precisaria procurar por si mesma. E se Helena deixou pistas, elas poderiam estar escondidas no lugar mais improvável. Ou mais óbvio, o porão. Naquela noite, enquanto seus pais dormiam, Sofia desceu as escadas da casa com o coração acelerado. O porão era um lugar que ela evitava desde a infância. Havia algo naquele lugar que sempre a deixara desconfortável. Talvez as histórias de fantasmas que Helena inventava, ou talvez a própria escuridão opressiva. Mas agora, ela não podia mais fugir. Com a lanterna do celular em mãos, ela destrancou a porta do porão e desceu os degraus rangentes. O cheiro de mofo e poeira encheu o ar, e a escuridão parecia engoli-la à medida que avançava. O silêncio era quebrado apenas pelo som de seus próprios passos e pela batida acelerada de seu coração. Quando chegou ao fundo, começou a procurar por algo que pudesse ser relevante. Vasculhou caixas antigas, cobertas de poeira, com fotos e objetos de família, mas nada parecia fora do comum. Até que seus olhos caíram sobre um baú de madeira, empurrado para o canto mais distante. Um baú que ela não se lembrava de ter visto antes. Sofia se aproximou devagar,
sentindo uma estranha sensação de desconforto se apoderar dela. O baú estava trancado, mas a fechadura era antiga e enferrujada. Usando uma chave que encontrou pendurada na parede, conseguiu abri-lo com um estalo. Dentro havia documentos antigos, certidões de nascimento, de casamento, mas um dos papéis em particular fez seu sangue gelar. Uma certidão de nascimento com o nome de Helena. Mas o nome dos pais era completamente diferente do que deveria ser. Quem eram aquelas pessoas? Sofia arregalou os olhos, sua mente girando. Helena não era filha biológica de Vera e Álvaro. E agora, as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. O coração de Sofia parecia parar enquanto ela segurava a certidão de nascimento de Helena. Aquelas palavras não faziam sentido, mas estavam ali, gravadas em papel oficial. Helena não era filha de Vera e Álvaro. Como era possível que um segredo tão grande tivesse sido mantido durante tanto tempo? A mente de Sofia girava, revirando memórias antigas, tentando encontrar pistas que, até aquele momento, ela nunca havia notado. Helena sempre foi tratada com o mesmo carinho e atenção que Sofia. Nunca houve qualquer sinal de que fosse adotada. Nunca houve menção a outra família. Por que esconder isso? Ela pegou o documento tremendo e guardou no bolso. Precisava de respostas, e a única maneira de consegui-las seria confrontar os pais novamente, agora com provas concretas. Mas antes, Sofia decidiu continuar vasculhando o baú. Se havia mais segredos, eles poderiam estar escondidos ali. Debaixo dos papéis, ela encontrou um diário antigo, amarelado pelo tempo. Não reconheceu a letra à primeira vista, mas ao abrir as páginas, percebeu que o diário pertencia à sua mãe, Vera. Sofia folheou com pressa, até encontrar uma entrada que imediatamente chamou. A data era de 1995, pouco antes de Helena ter nascido. Hoje finalmente trouxemos Helena para casa. Eu e Álvaro concordamos que ninguém pode saber a verdade sobre ela. A história será que nasceu aqui, na nossa família. Mas algo na forma como tudo aconteceu ainda me perturba. Ela não pode descobrir, jamais. Tenho medo do que isso pode significar para nós. Sofia fechou o diário, sentindo o peso daquelas palavras como um soco no estômago. Não só Helena havia sido adotada, como seus pais estavam escondendo isso de todos, inclusive dela própria. Havia um tom sombrio nas palavras da mãe. Algo que não era apenas medo de uma adoção descoberta. Havia algo mais, algo que Vera temia profundamente. Sofia fechou o baú e ficou por um momento no porão, tentando processar tudo. O que a mãe dela quis dizer com a forma como tudo aconteceu? Seria por isso que Helena começou a investigar o próprio passado? Seria isso o que a levou ao desaparecimento? Decidida a confrontar seus pais, Sofia subiu de volta às escadas. Mas antes que pudesse abrir a porta do quarto de Vera e Álvaro, ela hesitou. O que aconteceria quando os confrontasse com as provas? Sabia que algo estava terrivelmente errado, mas não tinha certeza de até onde seus pais estavam envolvidos. Decidiu esperar até a manhã seguinte. Com a cabeça confusa, foi para seu antigo quarto, segurando o diário e os documentos como se fossem peças de um quebra-cabeça sombrio. Na manhã seguinte, Sofia acordou com a luz do sol filtrando pelas cortinas, mas a sensação de mal-estar ainda estava lá. Havia dormido mal, acordando a cada meia hora com sonhos confusos e fragmentos de lembranças distantes. Precisava tomar uma decisão. Ou confrontava seus pais agora, ou começava a investigar por conta própria, sem que eles soubessem. A segunda opção parecia mais prudente. Se Vera e Álvaro estavam escondendo segredos tão graves, confrontá-los sem saber a extensão de tudo poderia ser arriscado. Sofia decidiu que sua melhor chance de descobrir a verdade era começar por fora, longe do olhar de seus pais. Mas por onde começar? De repente, lembrou-se de uma pessoa que poderia ajudar. Amanda, a melhor amiga de Helena. Elas eram inseparáveis durante a adolescência, e se alguém soubesse o que estava se passando na mente de sua irmã antes de desaparecer, seria ela. Sem perder tempo, Sofia pegou o celular e encontrou o número de Amanda em seus contatos. Após alguns toques, a voz familiar atendeu.
Sofia, meu Deus, você voltou. Amanda parecia surpresa, mas havia um tom de urgência em sua voz. Sim, voltei por causa da Helena. Precisamos conversar. Você tem um tempo agora? Helen. Sim, claro, nos encontramos onde? Eu posso passar na sua casa. Não, prefiro que a gente se encontre em algum lugar mais discreto. Talvez no café da praça? Claro, estarei lá em meia hora. Ao chegar no café, Sofia encontrou Amanda sentada a uma mesa no canto. Ela parecia ansiosa, com os dedos tamborilando a borda da xícara. Assim que viu Sofia, levantou-se e a abraçou, mas Sofia sentiu a tensão no corpo da amiga. Algo não estava certo. Eu não posso acreditar que tudo isso aconteceu. Amanda começou enquanto se sentavam. Helena nunca me falou nada sobre querer desaparecer. Eu também não sabia, Amanda, mas acho que ela estava descobrindo algo grande, algo sobre a nossa família. Olha só isso. Sofia tirou o documento e o diário da bolsa, colocando-os sobre a mesa. Amanda arregalou os olhos ao ver a certidão de nascimento. Helena era adotada? A incredulidade em sua voz era evidente. Sim, e pelo jeito, meus pais esconderam isso dela. Mas não é só isso. Minha mãe escreveu no diário que algo aconteceu quando trouxeram Helena para casa. Eu preciso descobrir o que é. Amanda franziu a testa, parecendo pensativa. Isso faz sentido agora. Helena vinha se comportando de maneira estranha nos últimos meses. Ela mencionou algumas vezes que desconfiava de algo na família, mas nunca me deu muitos detalhes. Só lembro que nas últimas conversas, ela parecia assustada. Assustada com o quê? Ela não me disse, mas uma vez, quando estávamos no parque, ela disse que estava sendo seguida. Achei que fosse exagero, paranoia, mas agora não sei mais o que pensar. Sofia sentiu um calafrio. Seguindo-a? Você sabe quem poderia ser? Não, ela nunca viu quem era. Disse que era uma sensação, como se estivesse sempre sendo observada. Chegou a dizer que ouviu passos atrás dela à noite, perto de casa, mas quando olhou, não havia ninguém. O café na xícara de Sofia esfriava enquanto ela tentava processar tudo. Helena estava com medo de algo ou alguém. Mas quem? E por quê? Você acha que isso tem a ver com o desaparecimento dela? Perguntou Amanda, a voz baixa. Sofia assentiu. Agora eu tenho certeza. Amanda parecia inquieta, olhando em volta do café como se esperasse que alguém estivesse observando-as. Sofia, eu sei que você quer respostas, mas tome cuidado. Helena estava mexendo com algo perigoso, e talvez a verdade seja mais sombria do que você imagina. A advertência de Amanda ecoou na mente de Sofia. Quanto mais fundo cavava, mais percebia que estava lidando com algo além de um simples segredo de família. Alguém lá fora sabia a verdade. E talvez esse alguém estivesse disposto a manter esse segredo enterrado a qualquer custo. A conversa com Amanda deixou Sofia ainda mais desconcertada. Helena estava com medo, sentia-se seguida, e agora tudo parecia mais sombrio do que ela poderia imaginar. Mas uma coisa era clara. A verdade sobre o desaparecimento de sua irmã estava enraizada no passado da família, nos segredos que seus pais escondiam, e que Helena, de alguma forma, havia começado a desenterrar. Após se despedir de Amanda, Sofia ficou por um momento sentada no café, o olhar perdido nas pessoas que passavam pela janela. O que Helena havia descoberto que a levou ao desaparecimento? O mistério parecia se aprofundar a cada passo, e Sofia sabia que estava pisando em terreno perigoso, mas, de alguma forma, o medo que sentia só a deixava mais determinada a encontrar respostas. Enquanto terminava seu café, o celular vibrou em cima da mesa. Uma mensagem de um número desconhecido apareceu na tela. Pare de procurar. Não vai gostar do que vai encontrar. Sofia congelou. O aviso simples, mas carregado de ameaça, fez seu coração disparar. Alguém estava observando-a. Quem enviaria algo assim? Estaria essa pessoa envolvida no desaparecimento de Helena? Ela olhou em volta rapidamente, mas o café estava tão comum quanto antes. Pessoas conversando, lendo, distraídas em suas próprias vidas. Ninguém parecia prestando atenção nela. Imediatamente, ela respondeu à mensagem. Quem é você? O que quer dizer com isso?
Silêncio. Nenhuma resposta veio. Sofia tentou ligar para o número, mas não houve toque. O número estava bloqueado. Uma sensação de pânico começou a se espalhar dentro dela, mas não seria intimidada tão facilmente. Ela sabia que precisava continuar investigando, mas agora com mais cautela. Quando voltou para casa, Sofia encontrou seus pais na sala de estar, assistindo a um noticiário local. Vera, aparentemente ainda exausta pela preocupação com Helena, olhou para a filha com um sorriso cansado. Álvaro, como sempre, parecia imperturbável, mantendo os olhos fixos na TV. Sofia, sua mãe disse com a voz hesitante, você saiu cedo. Encontrou alguma pista sobre sua irmã? Sofia pensou por um momento, tentando decidir quanto revelar. As cartas de Helena e o que ela havia encontrado no porão pesavam em sua mente, mas revelar tudo agora não parecia a melhor escolha. Falei com a Amanda. Ela também não sabe muito, mas disse que Helena parecia preocupada nos últimos meses. Álvaro desligou a TV, finalmente prestando atenção. Helena estava estressada. Não podemos esquecer que ela estava lidando com muita coisa. O trabalho, a faculdade, talvez tenha se deixado levar por tudo isso. Sofia olhou para o pai, sentindo uma mistura de desconfiança e raiva. Você acha que é só isso? Que ela simplesmente surtou e foi embora? Não estou dizendo isso. Ele respondeu tentando soar calmo. Só acho que é uma possibilidade. Às vezes, as pessoas ficam sobrecarregadas. Vera não disse nada, apenas observava a conversa com um olhar distante. Sofia sabia que não poderia confiar cegamente nas palavras de Álvaro. As cartas de Helena, o diário da mãe e agora a ameaça recebida no celular indicavam que havia muito mais por trás desse desaparecimento. Ela decidiu investigar sozinha, em silêncio, sem levantar suspeitas. Se seus pais estavam escondendo algo, Sofia precisava agir com cuidado. Precisava descobrir mais sobre o passado de sua irmã, sua adoção e o que havia acontecido no dia em que foi trazida para casa. Naquela noite, enquanto os pais dormiam, Sofia saiu da casa e pegou o carro. Havia um lugar que ela precisava visitar, o cartório local. Precisava de mais informações sobre o nascimento de Helena, e se houvesse qualquer documentação oficial, deveria estar arquivada lá. A cidade de Caçapava do Sul estava praticamente deserta àquela hora, as luzes das ruas piscando de forma intermitente, dando ao ambiente uma sensação de abandono. Ao chegar ao cartório, Sofia respirou fundo, tentando acalmar a ansiedade. O prédio, velho e mal conservado, era iluminado por uma única lâmpada na entrada. Ela bateu na porta e, depois de alguns minutos, um homem idoso com ar desinteressado a atendeu. Posso ajudar? Preciso de informações sobre uma certidão de nascimento antiga, respondeu Sofia, tentando soar natural. É sobre minha irmã. Preciso checar alguns detalhes. O homem a olhou desconfiado, mas deu de ombros. Está bem, entre. Vou ver o que consigo encontrar. Sofia seguiu o homem até uma sala de arquivos abarrotada de papéis e pastas antigas. O cheiro de papel velho encheu o ar, e ela se sentiu afogada pela quantidade de documentos. O homem começou a procurar por registros antigos enquanto ela aguardava, tentando controlar o nervosismo. E se ela estivesse errada? E se não houvesse mais nada a descobrir? Após alguns minutos, o homem encontrou um arquivo e o entregou a Sofia. Aqui está. Não é comum alguém vir buscar algo tão antigo. O que exatamente está procurando? Só alguns detalhes. Sofia respondeu evasivamente. Preciso confirmar se tudo está correto. Ela folheou o arquivo com rapidez, até que algo lhe chamou a atenção. O nome de uma mulher desconhecida, que figurava como a mãe biológica de Helena. Beatriz Mendes. O nome soou como um estrondo na mente de Sofia. Quem era Beatriz? Ela fez uma rápida anotação mental e continuou a ler o documento. Nenhuma informação sobre o pai de Helena estava presente no registro. Apenas um vazio, onde deveria haver um nome. Sofia sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Algo estava definitivamente errado. Beatriz Mendes
Precisava encontrar essa mulher ou descobrir o que havia acontecido com ela. Você encontrou o que precisava? O homem perguntou, parecendo impaciente. Sofia assentiu, tentando disfarçar o choque. Sim, obrigada. Ao sair do cartório, uma chuva fina começou a cair e o silêncio da noite parecia mais pesado do que nunca. Sofia sabia que estava mais próxima de alguma resposta, mas a cada descoberta, mais perguntas surgiam. De repente, seu celu, mais uma mensagem do mesmo número desconhecido. Último aviso. Pare de investigar. Sofia parou no meio da rua, a água da chuva escorrendo por seu rosto, enquanto segurava o celular com força. Alguém estava desesperado para mantê-la longe da verdade, mas isso só a deixava mais determinada. Seja lá o que fosse, Sofia estava pronta para ir até o fim, mesmo que isso significasse enfrentar alguém disposto a tudo para esconder o que sabia. A chuva se intensificava enquanto Sofia dirigia pelas ruas vazias de Caçapava do Sul, a mente a 1000 por hora. O nome Beatriz Mendes ecoava em seus pensamentos como um enigma a ser resolvido. Quem era essa mulher? E por que seu nome aparecia no registro de Helena, mas nunca fora mencionado antes? De volta à casa dos pais, Sofia entrou silenciosamente, ainda processando as informações que havia descoberto no cartório. O relógio marcava 3 da manhã e a casa estava mergulhada no silêncio absoluto. Ao passar pela sala, o som da respiração profunda de Álvaro e Vera indicava que estavam dormindo profundamente. Aproveitando o momento de calmaria, Sofia foi até o quarto de hóspedes, o antigo quarto que uma vez fora dela, e fechou a porta com cuidado. Ela sabia que o próximo passo era descobrir mais sobre Beatriz. Pegou o laptop e começou a buscar por informações na internet. O nome Beatriz Mendes não era incomum, e várias mulheres com esse nome apareceram nos resultados. Sofia filtrou as buscas para focar na região próxima de Caçapava do Sul, mas mesmo assim, as pistas eram poucas. Foi então que ela se lembrou de uma coisa: as redes sociais. Se Beatriz Mendes estivesse viva, talvez houvesse algum rastro digital dela ou de parentes. Sofia digitou o nome no campo de busca do Facebook e, para sua surpresa, encontrou um perfil que poderia ser dela. A foto de perfil era de uma mulher de meia idade, cabelo escuro e uma expressão séria. O perfil estava praticamente vazio, sem muitas postagens públicas, mas algo chamou a atenção de Sofia. A cidade onde Beatriz morava atualmente, Santa Maria, a menos de 1 hora de Caçapava do Sul. O coração de Sofia disparou. Aquela poderia ser a Beatriz que ela estava procurando, e não havia tempo a perder. Com a adrenalina correndo em suas veias, Sofia decidiu que iria até Santa Maria ao amanhecer. O dia mal clareava quando Sofia pegou a estrada, em direção à cidade vizinha. O céu ainda carregava o cinza da noite chuvosa, mas o tempo começava a se abrir, e ela sentia uma mistura de ansiedade e determinação. A viagem foi rápida, mas a mente de Sofia não descansava. Por que seus pais nunca mencionaram Beatriz? Por que haviam escondido a verdade sobre Helena? Ao chegar em Santa Maria, Sofia seguiu o endereço que encontrou no perfil de Beatriz. O bairro era simples, de classe média, com casas modestas e bem cuidadas. Ela estacionou em frente à casa de número 78, uma residência pequena com um jardim descuidado, onde a grama estava alta e as plantas pareciam abandonadas. Sofia saiu do carro, seu coração batendo acelerado. Ela hesitou por um momento, olhando para a porta da casa, tentando se preparar para o que encontraria ali. Respirou fundo, caminhou até a porta e bateu. O som ecoou pelo corredor interno da casa, mas nenhum movimento foi ouvido. Ela esperou alguns segundos, seu nervosismo crescendo, até que a porta finalmente se abriu. Uma mulher de aparência cansada surgiu. Ela era mais velha do que a foto no perfil indicava, com os cabelos grisalhos começando a tomar conta das mechas escuras. Seus olhos eram profundos e carregados de tristeza, como se a vida tivesse pesado demais sobre ela. "Posso ajudar?" perguntou Beatriz, a voz rouca e desconfiada. Sofia engoliu em seco, sentindo a pressão do momento. "Meu nome é Sofia. Sou irmã de Helena.
Eu encontrei seu nome nos documentos dela e... preciso de respostas. Beatriz congelou. O nome de Helena claramente a afetou. Sua expressão mudou de desconfiança para algo mais sombrio. Ela olhou para Sofia por um longo momento, como se estivesse pesando suas opções, antes de finalmente abrir a porta mais um pouco. Entre, disse Beatriz, com um suspiro pesado. Acho que está na hora de contar a verdade. O interior da casa era tão simples quanto o exterior, mas havia uma sensação de abandono. Sofia sentou-se no pequeno sofá da sala, enquanto Beatriz permaneceu em pé, observando-a com uma mistura de curiosidade e apreensão. O silêncio entre elas era espesso, carregado de coisas não ditas, até que Beatriz finalmente quebrou o gelo. Helena, eu imaginei que isso aconteceria um dia. Começou Beatriz, sua voz tremendo levemente. Eu sou a mãe biológica dela. A confirmação daquilo que Sofia já suspeitava caiu como uma pedra. Ouvir aquelas palavras ditas em voz alta tornou tudo mais real e muito mais doloroso. Por que você nunca tentou entrar em contato com ela? Ou comigo? Perguntou Sofia, tentando manter a calma, apesar da raiva crescente. Beatriz se sentou em uma cadeira à frente de Sofia, os olhos fixos no chão. Eu não tive escolha. Quando Helena nasceu, eu não tinha condições de criá-la. Estava sozinha, passando por momentos muito difíceis. Seus pais, Vera e Álvaro, me ajudaram. Eles me ofereceram uma saída, uma chance de dar a ela uma vida melhor. Uma vida melhor, escondendo a verdade. Sofia mal conseguia conter a amargura em sua voz. Beatriz levantou a cabeça, seus olhos marejados. Você não entende. Eu fiz isso por amor a Helena. Mas, com o tempo, percebi que cometi um erro ao me afastar completamente. Eu devia ter lutado por ela, devia ter contado a verdade. Mas Vera e Álvaro insistiram que o melhor seria cortar todos os laços. Sofia sentiu a raiva borbulhando. Como seus pais puderam fazer algo assim? E por que Beatriz havia aceitado tudo tão passivamente? Ela precisava de mais respostas. Mas por que Helena desapareceu? O que ela descobriu? Ela me escreveu cartas dizendo que havia algo errado, que estava com medo. Beatriz fechou os olhos, como se o peso da culpa fosse insuportável. Ela veio me procurar. Há algumas semanas. Foi a primeira vez que nos vimos desde que ela era bebê. Ela queria respostas e eu não consegui mentir para ela. Contei tudo. Mas Helena era determinada, queria descobrir mais. E foi aí que as coisas começaram a dar errado. Sofia se inclinou para a frente, os olhos fixos em Beatriz. O que você quer dizer com dar errado? O que aconteceu? Beatriz abriu a boca para responder, mas foi interrompida pelo som alto de pneus cantando na rua. Sofia olhou pela janela e viu um carro preto estacionando bruscamente em frente à casa. 2 homens saíram rapidamente do veículo, suas expressões duras e impassíveis. Beatriz se levantou em pânico, os olhos arregalados. Eles a seguiram. Meu Deus! Eles a seguiram. Antes que Sofia pudesse perguntar quem eram eles, Beatriz a puxou pelo braço, em direção aos fundos da casa. Você tem que sair daqui, agora! O coração de Sofia disparou. Quem eram aqueles homens? E por que estavam atrás delas? As peças do quebra-cabeça se embaralhavam ainda mais, e Sofia sabia que estava envolvida em algo muito maior. Algo que poderia custar sua vida se não fosse cuidadosa. Enquanto corriam para fora da casa, uma única pergunta dominava sua mente. Quem estava disposto a tudo para esconder o passado de Helena? O pânico apertava o peito de Sofia enquanto corria pelos fundos da casa de Beatriz. O som das portas do carro preto batendo atrás delas ecoava como um aviso sombrio. Ela mal conseguia acreditar no que estava acontecendo. Quem eram aqueles homens? E o que eles queriam com Beatriz? E agora, com ela? Beatriz segurava firme o braço de Sofia, guiando-a através de um pequeno quintal mal cuidado. O coração de Sofia martelava enquanto tentava acompanhar o ritmo da mulher, que parecia saber exatamente o que estava fazendo. Elas passaram por uma cerca baixa que dava em um beco estreito. Por aqui, sussurrou Beatriz,
ofegante, olhando por cima do ombro para garantir que não estavam sendo seguidas. Temos que chegar ao outro lado da rua antes que eles nos encontrem. Quem são eles? Sofia perguntou, tentando controlar o medo na voz. Por que estão atrás de nós? Beatriz não respondeu de imediato. Seus olhos estavam fixos à frente, como se estivesse decidida a escapar antes de qualquer explicação. É complicado, Sophie. Eles trabalham para pessoas que não querem que certas coisas venham à tona. Que coisas? Sofia insistiu, parando por um momento e agarrando o braço de Beatriz. Você precisa me contar a verdade agora. Quem são esses homens? O que minha irmã descobriu? Beatriz parou, os olhos cheios de pânico e culpa. Ela hesitou por um segundo antes de falar, a voz baixa e quase quebrada. Helena descobriu que sua adoção não foi tão simples quanto parecia. Vera e Álvaro, eles fizeram um acordo com pessoas perigosas, pessoas que não queriam que o nome de Helena aparecesse em lugar algum. Sofia sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Que tipo de acordo? O que meus pais fizeram? Beatriz apertou os lábios, desviando o olhar. Eles prometeram que Helena nunca saberia a verdade sobre sua origem. Em troca, conseguiram a adoção de forma rápida, sem perguntas, sem obstáculos. Mas Helena começou a investigar, e isso chamou a atenção de pessoas poder, pessoas que fariam qualquer coisa para manter o passado enterrado. O mundo de Sofia parecia girar fora de controle. E por que você está envolvida nisso? Por que esses homens estão te seguindo? Beatriz respirou fundo, a dor em seus olhos evidente. Porque quando Helena me encontrou e pediu respostas, eu não tive escolha. Contei a ela tudo o que sabia. E quando essas pessoas descobriram que eu havia falado, começaram a me seguir também. Elas me deram um aviso claro. Se eu continuasse em contato com Helena, algo aconteceria. Mas agora que você está aqui, Sofia, nós duas estamos em perigo. Antes que Sofia pudesse processar tudo, o som de passos ecoou pelo beco. Os homens haviam os encontrado. Corram! Gritou Beatriz, puxando Sofia com força. As duas dispararam pelo beco, o som dos passos se aproximando rapidamente. Sofia sentia o coração explodir no peito, o medo correndo em suas veias como um veneno. Seus pés batiam contra o chão, enquanto a adrenalina a impulsionava para frente. As ruas de Santa Maria pareciam se fechar ao redor delas, cada esquina parecendo uma armadilha à espera. Beatriz virou bruscamente uma esquina, levando Sofia para uma rua movimentada, onde carros passavam e pessoas caminhavam alheias ao caos que se desenrolava. Vamos nos misturar na multidão, disse Beatriz, tentando esconder o pânico em sua voz. Se eles nos perderem de vista, teremos uma chance de escapar. Sofia olhou por cima do ombro e viu os dois homens virando a esquina, seus rostos determinados e frios. O medo disparou mais uma vez, mas ela sabia que Beatriz tinha razão. Precisavam desaparecer no meio das pessoas. Caminhando apressadamente entre a multidão, Beatriz e Sofia tentaram parecer calmas, mesmo com o terror crescendo dentro delas. A respiração de Sofia estava ofegante, e ela podia sentir o olhar dos homens queimando em sua direção. Eles estavam cada vez mais perto, mas então Beatriz a puxou para dentro de um pequeno restaurante, onde se misturaram as mesas cheias de clientes, se escondendo entre os frequentadores. Elas se sentaram em uma mesa no fundo, tentando manter a cabeça baixa, enquanto observavam os homens passarem pela janela sem notá-las. Sofia lutava para controlar sua respiração, as mãos tremendo sobre a mesa. Isso é loucura, disse em voz baixa. Eu preciso ir à polícia. Beatriz a encarou com um olhar sombrio. A polícia não vai te ajudar, Sofia. Essas pessoas têm contatos por toda parte. Eles sabem como desaparecer, como manipular as coisas. Se você envolver a polícia, vai piorar as coisas. Sofia balançou a cabeça, tentando entender como as coisas chegaram a esse ponto. Então, o que fazemos? Não podemos simplesmente continuar fugindo. Beatriz suspirou, passando a mão pelo rosto cansado. Eu tenho uma ideia de onde Helena possa estar, mas é arriscado. E se formos até lá,
corremos o risco de sermos seguidas. O coração de Sofia parou por um segundo. Você sabe onde Helena está? Beatriz hesitou antes de responder. Não tenho certeza, mas ela mencionou um lugar antes de desaparecer. Um lugar fora da cidade, uma casa antiga que foi de nossa família biológica. Helena estava obcecada com esse lugar nas últimas semanas. Dizia que lá poderia encontrar as respostas que precisava. Sofia sentiu um calafrio. Onde fica essa casa? Beatriz pegou um pedaço de papel e rabiscou rapidamente um endereço. É uma propriedade antiga que pertenceu à minha avó. Fica a uns 40 minutos daqui, numa área rural. Ninguém mora lá há anos, mas Helena achava que lá ela encontraria algo importante. Sofia olhou para o endereço no papel, sentindo uma mistura de esperança e medo. Se Helena estava indo para lá, então é para lá que eu vou. Beatriz assentiu, mas seus olhos mostravam preocupação. Eu vou com você. Não posso deixar você enfrentar isso sozinha. Sofia não tinha escolha. Sabia que, se quisesse encontrar a irmã, precisaria da ajuda de Beatriz, e também sabia que estava entrando em algo muito perigoso. Mas não importava. A necessidade de encontrar Helena e entender o que havia acontecido era maior do que qualquer medo. Elas esperaram mais algum tempo no restaurante, observando pela janela para garantir que os homens haviam desaparecido. Quando finalmente se sentiram seguras o suficiente, pagaram a conta rapidamente e saíram de volta para o carro de Sofia. O caminho para a casa antiga seria longo e com certeza arriscado, mas Sofia estava determinada a continuar. Enquanto dirigiam para fora da cidade, o clima tenso no carro era palpável. Beatriz, ao seu lado, olhava para o horizonte silenciosa, como se tentasse processar tudo o que estava acontecendo. Sofia, por outro lado, não conseguia tirar da cabeça a possibilidade de finalmente. Mas então, o celular de Sofia vibrou novamente. Mais uma mensagem do número desconhecido apareceu na tela. Você foi avisada. Agora vai lidar com as consequências. Sofia sentiu um frio na espinha. Seja lá quem estivesse enviando aquelas mensagens, sabia cada movimento delas. Ao olhar pelo retrovisor, Sofia notou algo que fez seu coração parar. O mesmo carro preto que as havia seguido mais cedo estava agora atrás delas, mantendo uma distância cuidadosa. Elas não estavam sozinhas na estrada, e quem quer que fosse, não iria parar até garantir que Sofia não descobrisse a verdade sobre Helena. O carro preto continuava a seguir Sofia e Beatriz pela estrada deserta, mantendo uma distância perturbadoramente calculada. Cada vez que Sofia olhava pelo retrovisor, sentia uma onda de pânico aumentar. Elas não tinham muito tempo. Quem quer que fosse, estava decidido a mantê-las longe da verdade. Estão atrás de nós, disse Sofia, com a voz trêmula, sem tirar os olhos do espelho. Beatriz olhou rapidamente para trás, o rosto pálido pela tensão. Precisamos despistá-los antes de chegarmos a casa. Mas como? Sofia perguntou, acelerando um pouco mais. O carro preto continuava a segui-las, implacável. Há um desvio mais à frente, uma estrada de terra que leva até a antiga casa por um caminho alternativo. Se conseguirmos virar rápido o suficiente, talvez consigamos fugir sem que nos vejam, sugeriu Beatriz, a voz cheia de urgência. Sofia assentiu, as mãos apertadas no volante, o coração batendo tão rápido que parecia querer sair do peito. O tempo parecia se esticar enquanto as duas permaneciam em silêncio tenso, esperando o momento certo para agir. Quando o desvio surgiu à frente, Sofia virou bruscamente o volante, saindo da estrada principal e entrando na trilha de terra. O carro sacudiu violentamente enquanto as rodas se moviam sobre o chão irregular, levantando uma nuvem de poeira atrás delas. Ela olhou pelo retrovisor, o estômago revirando de ansiedade. Para sua surpresa, o carro preto passou direto, continuando pela estrada principal sem notar o movimento brusco. Um suspiro de alívio escapou dos lábios de Sofia. Conseguimos, pelo menos por enquanto, disse Beatriz ainda tensa. Mas precisamos ser rápidas. Se eles notarem que não estamos mais na estrada principal, vão nos procurar. Sofia assentiu, mantendo o carro na trilha enquanto a poeira se assentava ao redor. O caminho alternativo era mais longo e esburacado, cercado por árvores densas que pareciam fechá-las em uma espécie de túnel natural.
A escuridão crescente da noite só aumentava a sensação de isolamento, mas elas não podiam desistir agora. Após quase 1 hora de silêncio tenso e escuridão, a casa antiga finalmente surgiu à vista. Era uma construção de pedra e madeira, pequena e deteriorada pelo tempo, com janelas quebradas e telhas caídas. O lugar parecia deserto há décadas. As árvores ao redor cercavam a propriedade, criando um ambiente quase sufocante, como se o próprio local quisesse afastar qualquer visitante. Sofia estacionou o carro a uma curta distância e olhou para Beatriz. "Tem certeza de que Helena esteve aqui?" Beatriz mordeu o lábio, olhando para a casa sombria. "Ela mencionou esse lugar nas últimas conversas que tivemos. Dizia que acreditava que algo sobre o passado dela estava escondido aqui. Algo que nossos pais biológicos não queriam que ninguém soube. Eu não sei o que ela esperava encontrar." Sofia respirou fundo, tentando acalmar os nervos. "Acho que é hora de descobrirmos." As duas saíram do carro e caminharam em direção à casa, o silêncio da noite apenas quebrado pelo farfalhar das árvores ao vento. A porta estava entreaberta, balançando levemente com o vento. Ao empurrá-la, Sofia sentiu uma sensação de desconforto tomar conta de seu corpo, como se aquele lugar guardasse memórias escuras, segredos que deveriam permanecer enterrados. O interior da casa estava empoeirado e decadente, móveis velhos e quebrados, teias de aranha cobrindo cada canto e um cheiro forte de mofo dominavam o ambiente. Beatriz acendeu uma pequena lanterna, iluminando o caminho à frente, enquanto Sofia vasculhava cada detalhe, em busca de qualquer pista que pudesse indicar o paradeiro de Helena. Ela tinha certeza de que encontraria respostas aqui, murmurou Beatriz, enquanto inspecionava um canto do que parecia ter sido a sala de estar. Sofia, no entanto, estava focada em algo que não conseguia explicar. Era como se a própria casa tivesse um magnetismo estranho, puxando-a para um ponto específico. Seus passos a guiaram até uma porta no final do corredor, uma porta de madeira pesada, diferente das outras. Quando ela a abriu, encontrou uma escada estreita e íngreme que levava a um porão. "Beatriz, acho que encontrei algo", chamou Sofia, sentindo o frio do ar ao descer os primeiros degraus. Beatriz correu para se juntar a ela e juntas desceram para o porão. A lanterna de Beatriz iluminava as paredes de pedra úmidas e o chão de cimento quebrado. O lugar parecia inabitável, mas havia algo lá embaixo que chamava a atenção de Sofia. No canto mais afastado, escondido por caixas velhas e cobertas de poeira, havia um baú de madeira. Sofia se aproximou, seu coração batendo mais rápido a cada passo. A fechadura estava velha e enferrujada, mas com um empurrão forte, ela conseguiu abri-la. Dentro do baú, havia uma série de papéis antigos, fotos e cartas, tudo organizado de maneira meticulosa. Beatriz iluminou o conteúdo com a lanterna e juntas começaram a vasculhar os documentos. A primeira coisa que Sofia pegou foi uma foto de uma mulher jovem, que reconheceu imediatamente. Era Beatriz, mas muito mais nova, segurando um bebê nos braços. Ao lado dela, havia um homem desconhecido. Sofia olhou para Beatriz, que estava visivelmente abalada ao ver a foto. "Esse é o pai biológico de Helena?" Sofia perguntou, segurando a foto com cuidado. Beatriz assentiu, os olhos marejados. "Sim, o nome dele era João. Ele não era um homem bom. Quando eu engravidei de Helena, ele se tornou perigoso, violento. Tive que deixá-lo. Foi por isso que entreguei Helena a Vera e Álvaro. Eu não podia protegê-la sozinha." Sofia continuou a vasculhar o baú, as mãos tremendo. Entre os papéis havia mais documentos legais, muitos dos quais pareciam falsificados, com assinaturas questionáveis e datas conflitantes. Tudo indicava que a adoção de Helena havia sido feita de maneira ilegal, encobrindo o passado sombrio do pai biológico. Mas então, Sofia encontrou algo que fez seu coração disparar ainda mais. Uma carta endereçada a Vera e Álvaro, escrita por alguém que não assinava o nome completo, apenas com as iniciais JM. "Se Helena descobrir a verdade, vocês sabem o que. Não podemos permitir que ela traga o passado à tona.
O acordo ainda está de pé, mas isso depende de vocês. Mantenham-na sob controle. Sofia leu aquelas palavras incrédula. Meus pais sabiam de tudo isso? Todo esse tempo? Eles sabiam que havia algo perigoso relacionado ao pai de Helena? Beatriz, visivelmente em choque, pegou a carta das mãos de Sofia e leu em silêncio. Sim, eles sabiam. O pai de Helena, João, ele estava envolvido com pessoas perigosas, pessoas que fariam qualquer coisa para evitar que a verdade viesse à tona. Vera e Álvaro aceitaram mantê-la longe disso. Mas agora, Helena descobriu tudo, e é por isso que ela desapareceu. Sofia sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Onde ela está, Beatriz? Ela está viva? Antes que Beatriz pudesse responder, o som de passos pesados ecoou pelo porão. Elas se viraram rapidamente e viram duas sombras descendo as escadas. Os homens haviam as encontrado. Sem tempo para pensar, Sofia e Beatriz correram para o fundo do porão, tentando se esconder atrás de algumas caixas. O pavor dominava Sofia, mas ela sabia que precisava proteger o que havia descoberto. Os homens desceram as escadas lentamente, suas silhuetas imponentes e ameaçadoras. Eles começaram a vasculhar o porão, iluminando cada canto com lanternas fortes. Elas estão aqui em algum lugar, disse um dos homens, a voz grave e fria. Sofia sentiu seu coração disparar enquanto se encolhia ainda mais no canto, tentando desesperadamente pensar em uma maneira de escapar. Precisamos sair daqui, agora, sussurrou Beatriz, com os olhos arregalados. Se eles nos encontrarem, estamos mortas. Sofia assentiu, olhando ao redor, procurando uma saída. Foi então que viu uma pequena janela no canto superior da parede de pedra. Era estreita, mas talvez fosse a única chance. Sem fazer barulho, Sofia apontou para a janela e começou a rastejar em sua direção, com Beatriz logo atrás. Elas precisavam ser rápidas. O tempo estava acabando. Sofia rastejava em direção à pequena janela no canto do porão, o coração disparado e as mãos tremendo de medo. Cada movimento precisava ser cuidadoso. Os dois homens vasculhavam o local, e qualquer som as entregaria. Beatriz estava logo atrás, lutando para manter a calma enquanto ambas se aproximavam da única chance de fuga. Os passos dos homens eram lentos e calculados, as luzes de suas lanternas iluminando cada canto. Eles estavam próximos. Sofia podia ouvir o som de suas vozes baixas discutindo, mas não conseguia entender as palavras. Ela sabia que, se fossem descobertas, não teriam saída. Chegando à janela, Sofia olhou para cima e percebeu que, embora fosse estreita, talvez conseguisse passar por ela. Ela começou a empurrar as caixas de lado, tomando cuidado para não fazer barulho, mas o som de uma delas arrastando pelo chão ecoou pelo porão. "Você ouviu isso?" disse um dos homens, virando-se na direção delas. O pânico tomou conta de Sofia. "Rápido, sobe!" sussurrou Beatriz, empurrando Sofia para a janela. Sofia subiu no que restava das caixas e forçou a janela, que estava enferrujada e presa. Desesperada, usou toda a força que tinha até que a janela finalmente cedeu com um rangido alto. Ela lançou um olhar rápido para trás, vendo os homens caminhando em sua direção, os feixes das lanternas dançando no ar. Sem hesitar, Sofia se espremeu pela janela, sentindo o vidro quebrado arranhar sua pele, mas conseguiu passar. Quando caiu do outro lado, a adrenalina a impulsionou a ajudar Beatriz, que lutava para subir. O tempo estava acabando e as lanternas estavam cada vez mais próximas. Beatriz agarrou-se nas bordas da janela, mas antes que pudesse passar completamente, os homens chegaram ao pé das escadas. "Ei, elas estão aqui!" gritou um deles, apontando a lanterna na direção delas. Sofia puxou Beatriz com todas as forças e juntas conseguiram sair, caindo no chão frio e lamacento do lado de fora. Sem pensar duas vezes, as duas se levantaram e começaram a correr em direção à mata que cercava a casa, os gritos dos homens ecoando atrás delas. A floresta era densa e escura, e os galhos das árvores pareciam agarrá-las a cada passo. A respiração de Sofia estava pesada, os pulmões queimando enquanto ela corria o mais rápido que podia.
Beatriz tropeçava atrás dela, exausta, mas determinada a continuar. Precisamos nos esconder, disse Beatriz, com a voz entrecortada pela falta de ar. Eles não vão desistir. Sofia sabia que ela tinha razão. Os homens estavam atrás delas por uma razão: impedir que descobrissem a verdade sobre Helena e o passado de sua família. Mas o que mais eles estavam dispostos a fazer para garantir isso? E mais importante, onde estava Helena? O som dos passos dos homens ainda podia ser ouvido ao longe, mas parecia que elas haviam ganhado algum tempo. Sofia parou por um momento, tentando se orientar na escuridão da floresta. Havia uma clareira não muito distante. Talvez pudessem se esconder ali até os homens desistirem de procurá-las. Por aqui, disse Sofia, puxando Beatriz pela mão. Elas seguiram em direção à clareira, onde as árvores eram mais espaçadas e havia menos chances de serem vistas. Quando chegaram, ambas se agacharam atrás de uma grande rocha, tentando recuperar o fôlego. Eu não posso acreditar que tudo isso está acontecendo, sussurrou Sofia, ainda em choque com os eventos dos últimos dias. Você sabia que eles iriam tão longe para nos impedir? Beatriz balançou a cabeça, os olhos cheios de culpa. Eu sabia que havia riscos, mas não imaginei que eles ainda estivessem tão determinados a manter tudo isso enterrado. O pai de Helena, João, estava envolvido com pessoas perigosas e elas nunca deixariam que alguém expusesse o que ele fez. Sofia olhou para Beatriz, a raiva e a confusão borbulhando dentro dela. Por que você não contou a verdade desde o começo? Por que me deixar descobrir tudo sozinha? Beatriz suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Eu queria te proteger, assim como queria proteger Helena. Achei que ao mantê-la longe desse passado, ela estaria segura, mas estava errada. No momento em que ela começou a cavar, tudo desmoronou. Sofia respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão em sua mente. Helena está viva, Beatriz? Você acha que ela está aqui nesse lugar? Beatriz hesitou antes de responder. Eu não sei. Mas se ela encontrou o que procurava, é possível que tenha se escondido aqui, esperando descobrir mais. Talvez ela tenha se escondido de todos nós, tentando entender sozinha o que fazer com o que descobriu. Sofia engoliu seco. A ideia de que Helena estivesse por perto, sozinha e talvez com medo, a deixava ainda mais determinada. Precisava encontrar a irmã. A qualquer custo, o silêncio da noite caiu ao redor delas, interrompido apenas pelo som distante do vento nas árvores. Os passos dos homens não eram mais audíveis, o que dava a Sofia e Beatriz uma breve sensação de alívio. Mas elas sabiam que não poderiam ficar ali por muito tempo. Se os homens voltassem com reforços ou decidissem vasculhar a floresta, elas estariam em sério perigo. Precisamos voltar a casa, disse Sofia decidida. Tem algo mais lá, eu sei. E se Helena deixou alguma pista, será lá que encontraremos. Beatriz parecia relutante, mas assentiu. Elas não tinham muitas opções. A casa, apesar de perigosa, era a única chance de descobrir mais sobre o paradeiro de Helena. Voltando pela floresta com cautela, Sofia e Beatriz mantiveram-se em silêncio, atentas a qualquer som. A tensão no ar era palpável, e cada galho quebrado sob os pés soava como um alarme. Quando finalmente chegaram de volta à casa, o lugar parecia mais sombrio do que antes, as sombras dançando sob a luz da lua. Elas entraram novamente pela porta da frente, agora totalmente aberta, e seguiram diretamente para o porão. O baú ainda estava lá, com os documentos espalhados pelo chão. Sofia rapidamente pegou as cartas e as fotos que haviam encontrado antes e as guardou no bolso. Não podiam deixar nada para trás. Enquanto Beatriz iluminava o porão, Sofia percebeu algo que não tinha visto antes. Uma porta oculta, coberta por uma pilha de caixas. Com a ajuda de Beatriz, ela empurrou as caixas para o lado, revelando uma entrada secreta, feita de madeira antiga e marcada pelo tempo. Isso não estava nos planos da casa, murmurou Beatriz, os olhos arregalados. Eu nunca soube que havia um porão duplo aqui.
Sofia abriu a porta com um rangido. A escuridão que as esperava do outro lado era ainda mais profunda, mas algo naquele lugar chamava Sofia, como se o último pedaço do quebra-cabeça estivesse ali, aguardando ser descoberto. "Vamos", disse Sofia, com a voz firme. Com Beatriz logo atrás, ela desceu por uma nova escada, que levava a um segundo porão, muito mais frio e úmido que o primeiro. O cheiro de mofo e decadência enchia o ar, e as paredes eram cobertas por musgo. No fundo do porão havia uma pequena sala, trancada por uma pesada porta de ferro. Sofia se aproximou, sentindo o coração disparar. O que quer que estivesse por trás daquela porta era o que Helena estava procurando. Ela tentou girar a maçaneta, mas a porta estava trancada. "Temos que arrombar isso", disse Sofia, olhando ao redor em busca de algo que pudesse usar. Encontrou um velho pedaço de metal enferrujado e o usou como alavanca. Com um esforço conjunto, ela e Beatriz conseguiram forçar a porta até que a tranca cedeu com um estalo. Quando a porta finalmente se abriu, o que viram dentro da sala fez o sangue de Sofia gelar. No centro da pequena sala, iluminada apenas pela lanterna de Beatriz, havia uma mesa coberta de papéis, fitas e fotos. Mas o que realmente chamou a atenção foi algo muito mais perturbador. Uma cadeira no canto da sala, com uma corrente presa a ela, e embaixo dela, manchas escuras no chão. Sofia sentiu um arrepio correr por sua espinha. O que é isso?" Beatriz parecia igualmente horrorizada. "Eu não sei, mas seja lá o que for, não é coisa boa." Sofia se aproximou da mesa, o coração acelerado. Entre os papéis havia mais fotos de Beatriz, de Helena e também de Sofia. Fotos recentes tiradas à distância. Ela pegou uma das fotos, sentindo um pânico crescente. "Eles estavam nos observando o tempo todo", disse Sofia, a voz fraca. De repente, um som metálico ecoou atrás delas, vindo da porta. Alguém estava lá. Antes que pudessem reagir, a porta se fechou com um estrondo, trancando-as lá dentro. O som da porta de ferro se fechando atrás delas ecoou no pequeno porão como um trovão. Sofia e Beatriz se viraram rapidamente, mas era tarde demais. Estavam trancadas na sala. O frio do lugar pareceu aumentar e o pânico cresceu dentro de Sofia como uma maré. Alguém as prendeu ali, e à medida que o silêncio tomava conta da sala, o peso do perigo iminente começou a sufocá-las. "Estamos presas", disse Beatriz, tentando abrir a porta sem sucesso. A pesada tranca de ferro parecia impenetrável. "Meu Deus, estamos presas." Sofia olhou ao redor, tentando manter a cabeça fria. O espaço era pequeno, claustrofóbico, a cadeira no canto, com correntes penduradas, e as manchas escuras no chão sugeriam algo muito mais sinistro do que ela queria admitir. "Isso não é um porão qualquer", murmurou Sofia, passando a mão pelos papéis e fotos na mesa. "Este lugar foi usado para alguma coisa." Beatriz, ofegante, sentou-se em um dos cantos, o rosto pálido de medo. "Eu não sabia que isso existia", ela sussurrou. "Esse lugar, essa sala, não deveria estar aqui." Sofia segurou uma das fotos de Helena com força, tentando conter o pânico. Sua irmã havia descoberto algo terrível. Esse porão, essa sala, tudo estava conectado ao desaparecimento dela. E agora, Sofia temia que estivesse mais perto da verdade do que jamais quis estar. "Temos que sair daqui", disse Sofia, a voz firme, mais baixa. "Se não conseguirmos, nunca vamos descobrir o que aconteceu com Helena." Elas começaram a vasculhar a sala em busca de uma saída, ou ao menos algo que pudesse ajudá-las a escapar. O silêncio lá fora era assustador. Quem quer que as tivesse trancado parecia estar esperando que o desespero as vencesse. Sofia passou a lanterna por cada parede, cada centímetro do lugar, em busca de uma fenda ou passagem oculta. Foi então que, ao tocar em uma das paredes de pedra, Sofia sentiu algo diferente. Ao bater de leve com o punho, o som que veio não era o mesmo de uma parede sólida. "Beatriz, aqui", disse ela, chamando a atenção da mulher.
Beatriz se aproximou e juntas começaram a pressionar a parede. Após alguns minutos de esforço, uma pequena porta secreta se abriu, revelando um corredor estreito e mal iluminado, coberto por teias de aranha e pó acumulado por anos. "Temos que ir", disse Sofia sem hesitar. Elas passaram pela porta e entraram no corredor, onde o ar estava ainda mais pesado e abafado. O lugar parecia um labirinto subterrâneo, com passagens que se ramificavam em direções diferentes. A cada passo, Sofia sentia o coração bater mais rápido, a tensão crescendo no ar. Algo terrível estava à espreita, e ela sabia que precisavam descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. O corredor era longo e cheio de reviravoltas, como se fosse projetado para confundir quem tentasse fugir. As paredes estavam marcadas com símbolos estranhos, gravados no pedra, e o chão era áspero e irregular, dificultando a caminhada. "Quem construiu isso?", perguntou Sofia, mais para si mesma, enquanto iluminava o caminho à frente. "Por que ninguém nunca soube desse lugar?" "Eu não sei", respondeu Beatriz, a voz tremendo. "Mas parece antigo, talvez tenha sido usado por gerações. Um segredo da nossa família." Sofia parou por um momento, virando-se para Beatriz. "Se isso é parte da nossa família, o que mais eles esconderam? O que Helena descobriu que a colocou em tanto perigo?" Beatriz balançou a cabeça. "Eu realmente não sei, Sofia. Mas se Helena encontrou esse lugar, deve ter visto algo que nunca deveria ter sido revelado. Talvez algo relacionado ao pai dela." A menção de João, o pai biológico de Helena, fez Sofia se lembrar das cartas que haviam encontrado e dos documentos falsificados. Tudo parecia apontar para ele, mas ainda faltava uma peça no quebra-cabeça. Quem eram essas pessoas perigosas ligadas a João? E por que estavam dispostas a matar para manter tudo em segredo? De repente, elas ouviram um barulho à frente, um som baixo, quase imperceptível, mas que fez Sofia parar imediatamente. Beatriz também congelou, e ambas ficaram em silêncio, tentando ouvir melhor. O som era como um sussurro, algo ou alguém se movendo lentamente pelo labirinto. "Tem alguém aqui", murmurou Sofia, o coração acelerando. "Temos que continuar", disse Beatriz, puxando Sophie. "Não podemos parar agora." Elas avançaram com mais cautela, os olhos atentos a cada sombra e cada som. O labirinto parecia não ter fim, mas logo elas chegaram a uma nova sala. Esta, maior e mais aberta do que qualquer outra que haviam visto. O teto era alto, e no centro havia uma mesa coberta com papéis, fitas de áudio e um gravador antigo. Sofia se aproximou da mesa, sentindo uma onda de adrenalina. "Aqui, Helena esteve aqui", disse ela, ao reconhecer o gravador que sua irmã costumava usar para registrar notas de pesquisa. Ela apertou o play, e o som que saiu do aparelho foi a voz de Helena. "Se alguém estiver ouvindo isso, significa que eu descobri a verdade, e agora estou em perigo. Há algo na nossa família que sempre foi escondido, algo sombrio, que remonta ao nosso passado mais antigo. Nossas origens não são o que pensamos. E o acordo que nossos pais fizeram vai muito além do que eles nos contaram." Sofia sentiu o sangue gelar. Beatriz a observava em silêncio, os olhos arregalados de medo. "Eles me encontraram", continuou a voz de Helena, com um tom de pânico crescente. "Eu tentei correr, mas eles sabem. Eles sempre souberam onde eu estava. Se você está ouvindo isso, Sofia, por favor, vá embora. Saia daqui enquanto pode. Não confie neles. Ninguém é quem parece ser." O gravador fez um ruído estático e a gravação terminou abruptamente. Sofia desligou o aparelho, o coração esmagado pela voz da irmã. "Ela estava tentando nos avisar", disse Sofia com a voz embargada. "Mas eu não entendo do que ela estava falando. Que acordo é esse?" Beatriz estava pálida. "Eu não sei, mas parece que esse acordo é muito mais profundo do que qualquer coisa que eu poderia imaginar." Antes que pudessem discutir mais, o som de passos ecoou pelo corredor. As lanternas dos homens apareceram na entrada da sala, e elas souberam que o tempo havia acabado. "Elas estão aqui",
disse um dos homens, sua voz fria. Sofia agarrou o braço de Beatriz. Temos que sair. Agora. Correndo para o fundo da sala, elas encontraram uma nova passagem, uma porta entreaberta que dava para um túnel ainda mais estreito. Sem pensar, elas se lançaram através dela, ouvindo os homens se aproximando cada vez mais. O túnel era apertado, e Sofia sentia o ar ficando mais pesado, como se a própria estrutura estivesse se fechando ao redor delas. A cada curva, o pânico crescia, mas não havia outra opção senão continuar correndo. Os homens não desistiriam tão facilmente. Finalmente, o túnel começou a se alargar novamente, e à frente, Sofia viu uma luz fraca. Uma saída. Ela e Beatriz correram em direção à luz, seus corpos exaustos, mas suas mentes focadas na sobrevivência. Quando finalmente emergiram do túnel, estavam em uma clareira escura, rodeada por árvores altas. O ar fresco da noite encheu seus pulmões, mas não havia tempo para descanso. Elas precisavam continuar fugindo, antes que os homens as alcançassem. Mas antes que pudessem dar outro passo, uma figura surgiu da escuridão. Um homem alto, vestido de preto, bloqueando seu caminho. No momento em que Sofia viu o brilho de uma arma em sua mão, soube que estavam em sérios apuros. Vocês foram longe demais, disse ele com a voz baixa e ameaçadora. O coração de Sofia parou. Sofia ficou congelada no lugar ao ver o homem de preto à sua frente, o brilho metálico da arma em sua mão reluzindo sob a luz fraca da lua. O coração dela batia tão forte que sentia como se pudesse ouvir o som ecoando pela clareira. Beatriz, ao seu lado, parecia paralisada de medo. Vocês não deviam ter vindo até aqui, disse o homem com a voz fria e controlada. Ele deu um passo à frente, apontando a arma diretamente para Sofia. Isso já foi longe demais. Sofia tentou controlar o pânico que dominava cada célula do seu corpo. A presença do homem e a arma indicavam que estavam prestes a enfrentar o momento mais perigoso de toda a investigação. Mas, ao mesmo tempo, Sofia sabia que estavam mais perto do que nunca de descobrir a verdade. Ela não poderia desistir agora. "Quem é você?" perguntou Sofia, tentando soar firme, apesar do medo. "E por que está nos seguindo? O que Helena descobriu?" O homem estreitou os olhos, como se estivesse pesando suas opções. Helena estava cavando onde não devia. Seu pai, João, fez um acordo muito tempo atrás com gente que vocês não podem nem começar a entender. E Vera e Álvaro aceitaram manter tudo isso em segredo. Mas Helena era teimosa. Ela foi atrás da verdade, e agora vocês estão tentando fazer o mesmo. Beatriz deu um passo à frente, tentando ser corajosa. "O que aconteceu com Helena? Ela está viva?" O homem riu, mas foi uma risada seca e sem humor. "Ela está viva, por enquanto, mas está em um lugar onde ninguém vai encontrá-la, e se vocês continuarem insistindo em descobrir o que não deviam, vocês podem acabar do mesmo jeito." Sofia sentiu um frio no estômago. "Onde ela está? O que vocês fizeram com ela?" "Ela está segura, pelo menos por enquanto", respondeu ele. "Mas eu não posso garantir que isso continue assim se vocês não desistirem agora." Sofia olhou para Beatriz, que parecia prestes a desmoronar de medo. Mas havia uma determinação crescente dentro de Sofia. Se Helena estava viva, ela precisava ser encontrada, não importava o que tivesse que fazer. Respirando fundo, Sofia decidiu que aquela seria a última chance de obter respostas. "Você quer nos matar?" perguntou Sofia, encarando o homem. "Então faça. Mas eu não vou parar de procurar pela minha irmã. Seja lá o que vocês estejam escondendo, eu vou expor." Porque Helena sabia a verdade. Ela sabia que nossa família estava envolvida em algo muito maior do que qualquer um de nós podia imaginar. E eu não vou deixar que o silêncio vença. Por um breve momento, o homem hesitou. A mão que segurava a arma tremeu levemente e Sofia percebeu que havia uma fração de dúvida em seu olhar. Talvez ele não estivesse tão disposto a matar quanto queria parecer. Talvez, no fundo, ele também estivesse em conflito com tudo aquilo. "O que vocês realmente estão escondendo?" Sofia pressionou. Helena mencionou um acordo, um pacto.
Algo que nossos pais fizeram para proteger a família. O que foi esse acordo? Por que vocês têm tanto medo de que a verdade seja revelada? O homem ficou em silêncio por um longo tempo. Então, finalmente, ele abaixou a arma, embora sua expressão ainda fosse sombria. Há muito tempo, seu pai, João, se envolveu com um grupo de pessoas que têm muito poder. Pessoas que manipulam a lei, que controlam coisas que vocês nem imaginam. Helena começou a descobrir isso, mas não entendeu a profundidade da teia em que estava se enfiando. Vera e Álvaro, eles sabiam o risco que corriam quando aceitaram cuidar dela, mas eles estavam desesperados, e esse grupo fez um pacto com eles. Sofia sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Que tipo de pacto? O homem deu um passo à frente, a voz mais baixa e grave. Um pacto para manter Helena longe de qualquer verdade. Em troca, sua família teria proteção. Mas a condição era simples. Helena nunca poderia saber quem ela realmente era. Se ela descobrisse, todos vocês estariam em perigo. Perigo de quem? Perguntou Beatriz, a voz cheia de angústia. De nós, respondeu o homem, frio. De todos aqueles que têm interesse em manter esses segredos enterrados. Se Helena expuser o que sabe, isso destruiria vidas, inclusive as de vocês. O choque das palavras do homem caiu como uma avalanche sobre Sofia. Então, tudo isso foi para proteger um segredo? Um segredo que Helena estava perto de expor? O homem assentiu. Ela estava prestes a desvendar tudo, e se ela fizer isso, a sua família e muitas outras serão arruinadas. E agora, vocês têm a mesma escolha. Esquecer o que descobriram e ir embora. Ou sofrer as consequências. Por um momento, o silêncio tomou conta da clareira. Sofia podia sentir o peso da escolha sobre seus ombros. Ela poderia abandonar tudo ali, aceitar o que aquele homem estava dizendo e tentar voltar à sua vida antiga, mas sem respostas. Ou poderia continuar lutando, mesmo que isso significasse arriscar sua vida e a de Beatriz. Mas Sofia sabia que não havia escolha real. Ela havia prometido a si mesma que encontraria Helena, e agora que sabia que sua irmã estava viva, nada a faria desistir. Eu não vou embora, disse Sofia, firme. E não vou parar até encontrar minha irmã. O homem a olhou com uma expressão de cansaço, como se soubesse que isso aconteceria. Ele suspirou, guardando a arma no coldre. Vocês são mais teimosas do que eu pensava, mas de qualquer forma, seu tempo está acabando. Antes que Sofia pudesse responder, o som de sirenes cortou o silêncio da noite. Luzes vermelhas e azuis iluminaram a clareira, e o homem olhou para trás com surpresa. Beatriz e Sofia se viraram, vendo 2 carros de polícia chegando pela estrada de terra, bloqueando a saída. O homem deu alguns passos para trás, olhando para as 2 mulheres uma última vez. Vocês podem ter comprado algum tempo, mas isso não acabou. Lembrem-se disso. Então, antes que a polícia pudesse alcançá-lo, ele correu para a escuridão da floresta, desaparecendo entre as árvores. Os policiais saíram dos carros e correram em direção a Sofia e Beatriz, lanternas nas mãos e perguntas nos. Horas depois, Sofia e Beatriz estavam sentadas na delegacia, exaustas, mas aliviadas por estarem seguras, pelo menos por enquanto. Elas haviam contado tudo o que sabiam à polícia, embora não pudessem revelar todos os detalhes sobre o que descobriram no porão. O homem misterioso continuava à solta, mas Sofia agora sabia que a polícia estava envolvida e que talvez houvesse uma chance de encontrar Helena. Enquanto esperavam pelos próximos passos, um policial se aproximou delas, trazendo uma notícia que fez o coração de Sofia parar. Recebemos uma ligação de uma mulher que parece ser sua irmã, disse o policial, entregando o telefone a Sofia. Ela disse que precisa falar com você. Com as mãos tremendo, Sofia pegou o telefone e levou ao ouvido. A voz do outro lado era baixa, fraca, mas inconfundível. Sofia, sou eu, Helena. Sofia sentiu as lágrimas encherem seus olhos, o alívio e a emoção transbordando. Helena, onde
Onde você está? O que aconteceu com você? A voz de Helena estava cheia de cansaço, mas também de esperança. Eu estou segura, mas eles ainda estão atrás de mim. Eu descobri coisas, Sofia. Coisas que podem mudar tudo. Eu vou te mandar um endereço. Vá sozinha e, por favor, tenha cuidado. Antes que Sofia pudesse responder, a ligação foi encerrada. Ela olhou para o telefone em suas mãos, o coração ainda batendo acelerado. Helena estava viva, mas ainda corria perigo. E agora, Sofia sabia que, mesmo com todas as respostas que haviam descoberto, o verdadeiro mistério estava apenas começando. Enquanto o sol começava a nascer no horizonte, Sofia se preparou para o que viria a seguir, sabendo que o encontro com Helena seria o momento decisivo. Os segredos de sua família estavam finalmente emergindo, mas a verdade completa ainda estava fora de Al. Agora, tudo dependia do reencontro entre as duas irmãs e do que Helena tinha para revelar. Sofia desligou o telefone, o som da voz de Helena ainda ecoando em sua mente. O alívio de saber que sua irmã estava viva misturava-se com o terror de perceber que o perigo ainda pairava sobre elas. Helena estava em algum lugar, sozinha, cercada por inimigos invisíveis, e agora dependia de Sofia para salvá-la. Ou, pelo menos, se juntar a ela nessa última parte da jornada. Ela está viva, disse Sofia a Beatriz, que esperava ansiosamente ao seu lado. Helena está viva, mas ainda está fugindo. Beatriz soltou um suspiro de alívio, mas o medo ainda estava claro em seus olhos. E agora? O que fazemos? Sofia olhou para o horizonte, o sol começando a iluminar as ruas da cidade. Ela me deu um endereço, mas pediu que eu fosse sozinha. Beatriz franziu a testa, claramente preocupada. Sozinha? Não acho que isso seja seguro, Sofia. Depois de tudo o que passamos, essas pessoas ainda estão por aí. E se isso for uma armadilha? Sofia sabia que Beatriz tinha razão. Aquele encontro poderia ser uma armadilha. Mas algo na voz de Helena dizia o contrário. Sua irmã parecia exausta, mas determinada. E Sofia sentia no fundo do coração que Helena estava tentando fazer a coisa certa. Não temos escolha, disse Sofia, com a voz firme. Helena está me pedindo para confiar nela, e eu confio. Não posso abandonar minha irmã agora. Beatriz assentiu, embora ainda preocupada. Mas tenha cuidado. Eu vou esperar aqui, e se algo der errado, ligue imediatamente. Sofia respirou fundo, tentando acalmar o nervosismo. Ela pegou o papel com o endereço que Helena havia mandado por mensagem e saiu da delegacia. O local estava a cerca de meia hora de distância, uma casa afastada, nas montanhas que cercavam a cidade. O caminho seria difícil, e o que ela encontraria lá era uma incógnita, mas Sofia estava disposta a arriscar tudo. Enquanto dirigia pela estrada sinuosa, a tensão dentro de Sofia aumentava a cada quilômetro percorrido. O caminho para as montanhas era isolado, sem outras casas ou carros à vista. Apenas as árvores ao redor, o vento frio da manhã e o som dos pneus sobre a terra. Ela olhava constantemente pelo retrovisor, esperando ver o carro preto ou qualquer outro sinal de que estava sendo seguida. Mas até o momento, estava sozinha. Finalmente, após uma longa subida pela estrada de terra, a casa apareceu. Era uma cabana simples, de madeira, cercada por árvores e completamente escondida do resto do mundo. O lugar parecia deserto, mas Sofia sabia que Helena estava lá. Ela podia sentir a presença da irmã, como se algo invisível as ligasse. Parou o carro a alguns metros da cabana, saiu e, com o coração acelerado, caminhou em direção à porta. O silêncio da floresta era opressor, e cada passo parecia ecoar mais alto do que o anterior. Ao chegar à porta, Sofia hesitou por um momento. Seu estômago se revirava de ansiedade. E se algo der errado? E se não for Helena? Mas ela sabia que não poderia voltar atrás. Bateu na porta, o som ecoando pela cabana vazia. Houve um momento de silêncio absoluto, e então a porta se abriu lentamente. Lá estava ela, Helena.
Sofia mal acreditava no que via. Sua irmã estava ali, magra e com o rosto marcado pelo cansaço, mas viva. Helena parecia ter envelhecido anos desde a última vez que Sofia a viu. Seus olhos, uma vez brilhantes e cheios de vida, agora estavam sombrios, carregando o peso de segredos que pareciam ter drenado sua alma. "Sofia", Helena murmurou, sua voz baixa e quebrada. Sem pensar, Sofia correu para abraçá-la, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos. "Eu achei que tinha te perdido", disse ela, segurando a irmã com força. "Eu achei que nunca mais te veria." Helena devolveu o abraço, mas havia algo diferente nela, como se estivesse distante, ainda alerta ao perigo. "Eu sei, eu sinto muito, Sofia, mas eu não podia te envolver nisso. Não assim." Sofia se afastou um pouco, olhando nos olhos da irmã. "O que está acontecendo, Helena? O que você descobriu? Por que essas pessoas estão atrás de nós?" Helena suspirou e se afastou, gesticulando para que Sofia entrasse na cabana. "É uma longa história, mas agora que você está aqui, acho que é hora de te contar tudo." Dentro da cabana, o ambiente era simples, quase espartano. Uma mesa de madeira com algumas cadeiras, uma lareira apagada e algumas caixas empilhadas em um canto. Helena pegou uma das caixas e colocou sobre a mesa, abrindo-a com cuidado. Dentro, havia uma série de documentos antigos, fotos e cartas, muitas das quais Sofia reconheceu como sendo do baú que haviam encontrado no porão. Tudo começou com João, nosso pai biológico, começou Helena, folheando os papéis. Ele estava envolvido com um grupo de pessoas que controlavam o tráfico de informações e segredos de alto nível. Pessoas poderosas, que podiam manipular o governo, a polícia, tudo. João foi recrutado por eles, mas em algum momento ele se tornou um problema, e eles decidiram que ele tinha que desaparecer. Sofia ouviu em silêncio, o coração apertado. "E o que isso tem a ver com você?" Helena olhou diretamente para a irmã, seus olhos cheios de tristeza. "Eles me queriam fora de cena. Eu sou a única pessoa que poderia expor o que João sabia. Vera e Álvaro fizeram um pacto com esse grupo para me proteger, mas isso exigiu que minha identidade verdadeira fosse enterrada. Eu nunca deveria descobrir quem eu era, até agora." "Então é por isso que você fugiu? Por que descobriu tudo isso?" Helena assentiu. "Sim, quando descobri sobre João, comecei a cavar mais fundo e percebi que tudo o que nossos pais adotivos fizeram foi para me manter segura, mas às custas de nossa liberdade. Agora que descobri a verdade, eles sabem que estou viva e farão de tudo para me silenciar. E agora você também está em perigo, Sofia. Por isso te mandei embora." Sofia respirou fundo, tentando processar tudo. "Mas não podemos simplesmente fugir. E se contássemos tudo à polícia? Eles podem proteger você, podem acabar com esse grupo." Helena balançou a cabeça sombria. "Não é tão simples. Esse grupo tem poder em todos os níveis. A polícia, o governo, todos podem ser corrompidos. A única maneira de acabar com isso é expor tudo de uma vez. Mas eu preciso de mais tempo." Sofia sentiu o peso das palavras de Helena. O que estavam enfrentando era muito maior do que imaginava. "Então, o que fazemos agora?" Helena pegou mais alguns documentos da caixa e olhou nos olhos da irmã. "Eu tenho provas suficientes para começar, mas preciso da sua ajuda para divulgar isso. Vou te dar todos os documentos, todas as gravações que fiz. Você tem que sair daqui e encontrar alguém confiável, alguém fora desse sistema. E você?" "Eu vou me esconder novamente", disse Helena, a voz baixa. "Pelo menos até que tudo esteja exposto. Só então poderei voltar." Sofia sentiu uma onda de desespero ao pensar em se separar da irmã novamente. "Eu não quero te deixar, Helena." Helena tocou o rosto de Sofia com um carinho que não demonstrava há anos. "Eu sei, mas é a única maneira de nos salvarmos." Minutos depois, Sofia estava de volta ao carro, com os documentos de Helena cuidadosamente guardados. Ao olhar para a cabana pela última vez, viu Helena acenar antes de fechar a porta e desaparecer novamente. Com o coração pesado,
Sofia sabia que a luta estava apenas começando. O que havia descoberto colocaria sua vida em risco, mas também era a única esperança de libertar Helena e sua família do poder daquele grupo sombrio. Ela ligou o carro e dirigiu pela estrada de terra, sabendo que o destino era incerto, mas determinada a terminar o que sua irmã havia começado.